Em um jogo em que ficou distante de ter tido a sua melhor atuação dentro de casa, o CSA consegue uma vitória importante diante do Maringá, em um jogo que teve um roteiro parecido com o que aconteceu diante do Grêmio na Copa do Brasil. CSA abre o placar, toma uma virada, aplica uma virada durante o segundo tempo, consegue uma vitória importante diante de um Maringá que chegou a Maceió com a possibilidade de atingir a liderança da Série C. Vou trazer um resumo da partida, trazendo destaques individuais, as escolhas dos dois treinadores, as mudanças que eles trouxeram também durante o jogo. Fique à vontade para deixar a sua opinião, o que você tem como destaque da partida, que eu entendo que o resultado é sim muito positivo, mas é um resultado que ofusca talvez um desempenho de um CSA que não foi dos melhores. Coletivamente foi um CSA que entregou um pouco menos que a gente sabe que esse grupo do Igor Magalhães pode entregar. Tinha sim um problema importante na lateral direita, mas num contexto geral foi um CSA que, principalmente nas disputas de meio de campo, perdeu bastante. Vou trazer a minha avaliação, fique à vontade para trazer a sua opinião aqui nos comentários, fique à vontade também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Todo dia tem futebol brasileiro em destaque aqui no canal, principalmente observando as divisões de acesso, com maior destaque para a Série B, mas também com algumas avaliações sobre a Série C. Antes de falar sobre o jogo e os personagens da partida, acho que é importante a gente trazer um contexto em que as duas equipes chegaram para o jogo. O CSA vinha de uma derrota contra o Ipiranga fora de casa, em um jogo em que o CSA teve um comportamento muito abaixo, talvez a partir de um desgaste do último jogo que teve dentro de casa, que foi na Copa do Brasil, um grande resultado e um grande desempenho que o CSA teve no Rei Pelé pela terceira fase da Copa do Brasil. Hoje tem um placar igual e um roteiro igual ao que teve diante do Grêmio, mas um desempenho um pouco abaixo. E foi um CSA que chegou a esse confronto mirando o G8. Vencendo, iria alcançar o G8, iria escalar na classificação. Do outro lado, um ponto de um Maringá também presente na Copa do Brasil, que teve um bom jogo contra o Atlético, o Maringá que vem tendo uma grande Série C com a regularidade maior e por conta disso mirava a liderança da competição. O discurso do Maringá era: vamos tentar pontuar em Maceió, vamos tentar arrancar um ponto, mas a possibilidade era de terminar no topo. Quando a gente avalia o jogo geral, eu entendo que ninguém conseguiu criar um grande domínio. Assim, olhando para os 90 minutos, foi um Maringá muito superior, foi um CSA muito superior? Não, mas olhando no sentido de organização, eu entendi que o Maringá conseguiu ser mais organizado coletivamente por um período maior do jogo. Olhando para o primeiro tempo, foram poucos os momentos em que o CSA conseguiu ter uma grande imposição. É bem verdade que o CSA tinha um problema importante na lateral direita e usou o Betão improvisado. Acredito que até um inscrito aqui do canal, posso estar enganado, mas acredito que o Arquimedes ele comentou: seria interessante talvez o CSA ir com a linha de 3 zagueiros. E na prática foi isso que aconteceu. Betão, Islam e Marcão jogando na linha de zaga e o CSA gerando mais liberdade para o Enzo no corredor esquerdo. É normalmente um CSA com uma saída de 3? Sim, mas normalmente com o Camacho ficando. Tinha a figura do Betão ficando, e aí 3 zagueiros ficando e o lateral esquerdo tendo liberdade. E foi um CSA que consegue abrir o placar a partir de uma bola parada, e a bola parada foi muito importante para o CSA no roteiro do jogo, então abre o placar, e o Maringá ele responde muito bem ao gol sofrido. O Maringá consegue algum controle, principalmente consegue ganhar algum território pelo lado esquerdo do ataque e por dentro também com o Léo Ceará, mas principalmente com a figura do Negueba pelo corredor esquerdo. O lado direito do Maringá com o Rafinha pouco apareceu no primeiro tempo, e a partir da figura do Negueba que o Maringá consegue a virada. E gols muito próximos, né? O Maringá consegue empatar o jogo e poucos minutos depois
consegue o gol da virada, os 2 gols com a figura do Negueba. O CSA consegue um crescimento e algum domínio na reta final do primeiro tempo, mas o CSA volta mal para a segunda etapa, trazendo aqui o ponto de uma mudança. O Léo Ceará termina saindo para a entrada do Bruno no giro para a segunda etapa e o Marcelinho dá lugar ao Baianinho também no giro para o segundo tempo. E aí se tem o Maringá que tem um comportamento um pouco melhor nos minutos iniciais do segundo tempo. Acho que até a faixa média do segundo tempo foi o Maringá um pouco acima. O Maringá marcando alto e gerando muita dificuldade para a saída de jogo do CSA. E não era difícil a gente ver o CSA tentando algumas conexões diretas para o Thiago Marques. Inclusive teve uma conexão longa para o Thiago Marques, que ele tem uma disputa, um jogo físico contra um defensor do Maringá. E a arbitragem dá uma falta que a própria comentarista do Nosso Futebol fala que não viu falta, viu uma disputa de jogo. E eu também entendi como uma disputa de jogo. Se tem um segmento daquela jogada, o Thiago Marques ficaria cara a cara com o goleiro Rafael. Mas num contexto geral foi um CSA com muita dificuldade no segundo tempo para trazer conexões para o Cachoeira, para trazer conexões para o Baianinho, que entrou no lugar de um Marcelinho que foi muito discreto no primeiro tempo. Tem a saída do Brian no início da segunda etapa, dando lugar ao Gabriel Vieira. Isso tem algum peso. Num dos poucos momentos altos do CSA no primeiro tempo, o Brian normalmente estava nesses momentos altos. E aí tem outras mudanças também, o Vander entrando no lugar do Nicola, o Betão no lugar do Gustavinho, teve a entrada do Igor Bahia no lugar do Thiago Marques. Do lado do Maringá, a saída do Ronald para a entrada do Evanderson, Robertinho no lugar do Rafinha, que fez um jogo muito abaixo, o Juan entra no lugar do Matheus. E tem o ponto importante do segundo tempo, que foi a expulsão do Vilar, no segundo cartão amarelo, muito bem aplicado, uma falta cometida sobre o Igor Bahia. E aí se tem um ponto de um Maringá que fica com um jogador a menos. E num contexto geral, era um Maringá muito organizado e que cedia muito pouco espaço para o CSA. Depois da expulsão, CSA, e aí... vou gerar uma grande menção aqui ao ponto do Vander, tá? Não ficou tão nítido, pelo menos na transmissão, ou não ressaltaram tanto, mas que passe o Vander dá para o Gustavinho, que consegue depois gerar uma conexão para o Igor Bahia finalizar para o gol. Grande passe do Vander, um passe cortando o meio de campo do Maringá. Entendo que, num contexto geral, não foi o melhor jogo possível do CSA, foi distante das grandes atuações que o CSA teve dentro de casa. O Maringá se comportou bem como visitante, olhando para um balanço geral do jogo, mas olhando para o resultado, que no final das contas é o que importa, olhando para o jogo, né, tem um ponto de um resultado maravilhoso para o CSA. Apesar de ter sido dentro de casa, era um adversário muito complicado, de uma primeira prateleira, entre esses jogos do início da Série C, e não só do início da Série C, entre os grandes desafios que o CSA tem nessa primeira fase, o Maringá está entre eles, e o CSA consegue usar o fator mando de campo mais uma vez muito bem. Deixa um pouco da sua avaliação, do que você pôde ver do jogo, se você concorda ou discorda da avaliação aqui, se você quiser trazer outros pontos também. E o ponto da bola parada, que foi muito importante do CSA, né? 2 dos 3 gols saíram a partir da bola parada, um com o Cachoeira e o outro a partir de um escanteio. Deixa um pouco da sua avaliação, deixa o like, deixa a sua inscrição. Vou ficando por aqui, até a próxima.